nós estamos com as mãos cheias de coisas, nós estamos com o nosso tempo tomado de programas, e o que nós vamos ler é, por exemplo, um ícone, é que o suicídio aumenta, inclusive entre os jovens. Há uma sequidão que não é removida por condições exteriores, há algo que está no coração humano que está muito errado. Deixe-me dizer que o drama humano nesses momentos nossos, na sua dimensão existencial, moral e então espiritual, é algo, meu irmão, minha irmã, que tem tudo a ver com Deus e que só Deus pode resolver. Deixe-me dizer da convicção do meu coração, à luz do que eu entendo da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o ser humano tem uma dor, tem uma sequidão muito grande, e ele bate em muitas portas em busca de respostas, mas deixe-me dizer que nenhuma porta oferecida pode resolver. Não será no hedonismo, a entrega exacerbada ao prazer, como se faz em nossos dias, em tantas formas, de uma forma imoral no sexo leviano, inconsequente, até nas formas que chamaríamos de legítimas, viagens e viagens e viagens, e mais esse programa, aquele programa, ou então nas baladas. Não é no hedonismo, não será no materialismo que isso vai resolver, não será mais aquela conquista material que vai resolver a sequidão humana, não é uma questão sentimental, não é encontrar um parceiro, um companheiro, uma companheira, um ajuntamento, um relacionamento fortuito, não é um namorado, não é nem mesmo um marido, uma esposa que irá resolver isto, pensam que é isto, não é. E deixe-me dizer mais, convicção do meu coração, há uma sequidão no coração humano, da qual a palavra nos fala e vemos de forma evidente, meu irmão, minha irmã, que não será resolvido em terapias. Pode até ser um paliativo, mas não será a solução. Há uma necessidade, há uma condição íntima no ser humano de sequidão tal que somente Deus pode resolver. E aqui Deus fala com o povo de Israel nesse momento de sequidão. Depois de confrontar no fim do capítulo 43, entra o capítulo 44 no verso 1 com a palavra mas, esta conjunção, unindo dois pensamentos. O anterior é qual? O fim do capítulo 43, confrontação. E agora vem o mas, que vai unir com o próximo. Que tipo de união é essa que essa palavra faz? Apresenta um contraste. Mas, que maravilha, essas mas na palavra de Deus sempre. Mas escute agora, diz o verso 1. Diz o Senhor que o ajudará, não tenha medo. E a promessa, eles brotarão como relva nova. Renovo, um renovo singular. Eles brotarão como relva nova. Esse renovo tremendo que Deus promete e só Ele pode fazer, e Ele faz, e tem feito. Meu irmão, minha irmã, fique de olho, preste atenção no renovo singular. Fique com o renovo singular. Meu irmão, minha irmã, cuidado para você não cair no engodo de que o renovo que você precisa, as condições humanas, materiais, sociais podem resolver. Cuidado com o engodo, que são engodos comuns à nossa volta. É fácil nos envolvermos com isto, que as ciências humanas vão resolver a sequidão do coração humano, do coração jovem humano. Fique com o renovo singular, meu irmão, esse renovo que só Deus pode dar. Mas agora, preste atenção, meu irmão, minha irmã, neste renovo. E se você está aqui nesta manhã e não conhece esse renovo singular na sua vida,
Você que está nessa sequidão, a palavra é para você. Venha também ficar neste renovo. Esse renovo que só Deus pode trazer na sua vida. O que é que está angustiando? Qual é o seu problema? A falta da paz, do propósito. Isso tudo é uma questão que só Deus pode resolver, e vem do acerto com Ele. E Ele então traz um renovo na sua vida, através da obra dele em Cristo Jesus. Esse Deus que se manifesta aqui em graça e misericórdia. Graça e misericórdia que encontra a sua maior expressão e a sua realização é em Cristo Jesus, aquele que veio para ser o seu Salvador, perdoar os seus pecados pela morte dele, e então lhe dar o perdão que você não merece, perdão gracioso, que contrito, reconhecendo a sua sequidão, você confessa a sua necessidade, confessa o seu pecado, o seu coração longe de Deus, e clama pelo perdão que vem do Cristo crucificado por você, e você recebe a reconciliação com Deus, a paz com Deus, saber que você é dele hoje e para todo sempre. Este é o renovo que nada neste mundo pode dar, e enquanto isto não chegar ao seu coração, você vai bater de porta em porta, ouvindo a mídia, ouvindo os amigos, e você vai continuar seco. Fique com o renovo singular, este que só Deus pode fazer. É uma ação exclusiva. É uma ação exclusiva porque é uma ação de Deus, e é uma ação de Deus sobre o seu povo. É interessante ver aqui nesses versos um paradoxo, com dois termos justapostos, e nós temos no verso 1 e 2 essa justaposição. Primeiro, Deus se refere ao seu povo Israel como Jacó. Os três primeiros patriarcas, então basilares da história de Israel: Abraão, que Deus chamou para formar uma família, depois um povo e uma nação, de onde viria a salvação, Jesus Cristo. Abraão, depois o filho dele Isaque, segundo patriarca, e depois o filho dele terceiro, Jacó. E Israel é chamado por Isaías prefere chamar Israel de Jacó. Por que Jacó? Jacó foi o patriarca que foi marcado por fracassos diante de Deus. Jacó é o nome que quer dizer usurpador. Ele era um sujeito de muitas atitudes, iniciativas tortas. Este é Jacó, mas é chamado Israel de Jacó porque é justamente esse patriarca que muito reflete a própria história de Israel, que agora está no exílio. É um Jacó, foi levado para o exílio por causa dos seus caminhos errados diante de Deus, e de uma forma perseverante no erro até cair no exílio. Israel é Jacó. Israel não é um povo glorioso na sua conduta, é um povo derrotado, povo de Deus, mas derrotado e castigado. Mas é interessante que surge um nome aqui para Israel que é estranho talvez a maior parte de nós aqui. Também se refere a Israel no verso 2 com o nome Jesurum. E este nome não é muito usado na Bíblia para Israel. Vamos encontrar em Deuteronômio 32, há uma aplicação muito escassa. Mas o que quer dizer a palavra Jesurum? Jacó, usurpador, o torto. Jesurum quer dizer reto, aquele que é correto. Então, torto e reto, Jacó e Jesurum, esse é o povo de Deus aqui. Então, é um povo que é chamado de reto, mas que, se ele é reto, não é pelos seus méritos. Nos seus méritos ele é Jacó, ele é torto. Então o que nós temos aqui nesses versos não é algo que nasce da virtude do povo de Deus ali. Não é algo, aquilo que está nesse texto, as promessas, esse renovo singular, nem é algo que vem dos méritos do povo de Deus, o povo de Israel. Se eles são Jesurum, é porque a graça de Deus se volta para eles. Por isso que aparece duas vezes aqui nesse texto o verbo escolher, Deus dizendo a eles: eu o escolhi, eu o formei no ventre. Aquilo que Deus vai fazer com o povo de Israel depois de confrontá-lo, quando ele haverá de resgatá-lo e tirá-los da sequidão, é algo que depende totalmente do mover da graça de Deus.
Israel foi formado não pelas suas virtudes, nem Jacó foi chamado e permaneceu como patriarca pelas virtudes, não, mas porque a graça de Deus se voltou para ele, apesar de todas as suas falhas. E a mesma forma continua com o povo de Israel agora no exílio, e é assim comigo e com você aqui neste dia também. É somente essa ação exclusiva de Deus, chamando, escolhendo, tocando nossos corações, é que podemos ser tirados dessa sequidão para um renovo singular que vem dele, somente dele, da presença dele. Aí veja que a escolha de Deus, o chamado de Deus não é alterado nem fracassa por causa dos erros de Israel, porque é obra da graça de Deus. O exílio vem, a correção vem, mas não está tudo perdido, porque Deus age de uma forma exclusiva, uma ação dele, uma ação graciosa. É o renovo singular da dádiva de Deus. Fique com o renovo singular, meu irmão. Olhe para a graça de Deus que conhecemos de forma plena em Jesus Cristo, que vai mover e provar essa graça até a cruz, morrendo por nós e tomando sobre ele nossa culpa. Nossa vida de Jacó cai sobre ele, para que possamos ser Jesurum, retos na presença de Deus, justificados. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta manhã e talvez não conhece o renovo singular, não olhe para os seus méritos, para você mesmo, com quebrantamento e humildade. Olhe para a graça de Deus sobre você, é dela que vem o renovo singular, e só através desse mover de Deus que pode haver o renovo singular no coração humano. Não adianta buscarmos as técnicas, as racionalizações, as concatenações de todas as análises humanas sobre os dramas emocionais, existenciais do ser humano, e ficarmos explicando e tocando e acariciando. É preciso chegar a esse momento da ação de Deus resgatando em graça. Fique com o renovo singular. Não olhe para a ação humana, meu irmão. Olhe para a ação exclusiva da graça de Deus. Busque-a e clame por ela, espere nela. E o que acontece é que este renovo, então, é assim uma dádiva sobrenatural. O renovo singular vem porque Deus concede esta obra sobrenatural. Diz o verso 3: derramarei meu espírito sobre a sua prole. Isto é, o Espírito Santo sobre a sua prole. É importante lembrarmos que o ministério do Espírito Santo tem duas formas. Em Israel, então, enquanto comunidade étnica e povo organizado de forma social, política, o Espírito Santo se manifestava e atuava em lideranças. Mas fala aqui de um novo tempo, quando derramarei meu espírito sobre a sua prole. Deus falando a Israel. Mas note a promessa aqui do Espírito Santo. A presença de Deus manifestada na pessoa da Trindade, Deus o Espírito Santo. E veja que é uma dádiva. Derramarei, eu, Deus, Yahvé, o Deus do pacto da aliança, eu vou derramar o Espírito Santo. Não é que vocês vão conquistar o Espírito Santo, não é que vocês vão fazer por merecer o Espírito Santo. Eu derramarei o meu Espírito sobre você. E é interessante que a palavra Espírito Santo aqui, falando no verbo derramar, aparece também em justaposição com a palavra água. Água e Espírito Santo. Água que vai cair sobre a terra sedenta, água que vai cair sobre a terra para trazer um renovo, um broto, uma relva nova. E aí então, em justaposição, a água transparece, vem à tona como uma metáfora para o Espírito Santo, que traz a renovação em nossos corações. Então lembre-se sempre disto, que água é uma metáfora para a ação do Espírito Santo. É uma das formas que se usa
a palavra água na palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: é preciso nascer do Espírito e da água. Jesus está usando a linguagem profética que ele conhecia muito bem, do profeta Isaías inclusive. É aí então a presença do Espírito Santo que vem a nós como uma dádiva. Eu derramarei. Sem esse derramar do Espírito Santo não há como ter o renovo. Essa promessa do Espírito Santo que seria derramado, encontrado nas Escrituras, na voz dos profetas. Ezequiel, que viveu ali poucas décadas depois de Isaías, o profeta Ezequiel foi um que atuou como profeta antes e durante o exílio, e ele foi para a Babilônia exilado, e lá na Babilônia ele consola o povo também com as mensagens de esperança do Senhor. E no profeta Ezequiel nós encontramos no capítulo 36, a partir do 25, o verso 25, ele dizendo: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aspergirei água pura sobre vocês, diz o profeta, e diz mais: porei o meu espírito em vocês e mudarei o coração de vocês. O coração de pedra, de sequidão, será um novo coração através do meu espírito. Um outro profeta que podemos lembrar é o profeta Joel. Diferente de Ezequiel, Joel viveu antes de Isaías poucas décadas, atuou na virada do século 9 para o século 8 a.C., ali, então poucas décadas antes de Isaías. E o profeta Joel também falou desse derramar do Espírito. Quando a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpre em Pentecostes, e nós lemos o texto ali, Pentecostes era um grande festival religioso em Jerusalém, vinha gente de todas as partes do mundo, aqueles que estavam aderindo à fé de Israel, e também judeus exilados voltavam para Jerusalém. A cidade estava cheia de gente de todas as nações, e ali naqueles dias então o Espírito Santo vem, e o testemunho é dado a todas as nações ali, e o povo pergunta o que significa isto. E ali no capítulo 2 de Atos nós temos Pedro apresentando o seu sermão, explicando a eles o que estava acontecendo ali, a vinda do Espírito Santo, e também falando da esperança para eles em Jesus Cristo. E quando Pedro explica o que é aquele fenômeno, ele vai justamente citar o profeta Joel. Então em Atos 2, Pedro cita o profeta Joel no capítulo 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e até sobre os servos e as servas. Que derramar universal, sem respeito a categorias sociais, econômicas e nem geográficas. Depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, até sobre os servos e as servas. Derramarei o meu espírito. Que promessa maravilhosa! Esta promessa desta dádiva sobrenatural traz a renovação e a esperança. Derramarei água em terra seca, derramarei o meu espírito. Isso se cumpre em Israel de forma parcial, na volta deles à terra prometida, quando o exílio termina, conforme profetizado também, eles voltam para reconstruir Jerusalém, o templo, mas esse é o cumprimento parcial. As promessas são claras, que vão além de Israel e daquele retorno geográfico político. Derramarei água em terra seca e meu espírito. Cumprimento disto é a obra que Deus faria a partir de Jesus Cristo.
então escatológica, sobre o último momento da obra de Deus, que começa com a vinda de Jesus Cristo, e então a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Na verdade, derramarei água em terra seca, e o meu Espírito Santo é muito mais do que Israel voltar à terra prometida, é o fato de que Deus haveria de cumprir a sua promessa de salvação e a presença dele com o seu povo através do Espírito Santo. É uma realização espiritual e não geográfica e política e social. É algo que precisa acontecer no coração humano, como diz o profeta Ezequiel: colocarei um novo coração dentro de vocês, e vocês seguirão os meus mandamentos. Um coração disposto a obedecer e andar com Deus. É esta realização que Isaías está vendo aqui e apontando. Mas lembre-se que é o poder exclusivo. Somente Deus no Espírito Santo pode trazer o renovo singular. Somente o Espírito Santo é capaz de nos levar então ao encontro com Deus em Jesus Cristo e nos dar o novo nascimento, a nova vida. Não há o renovo se não for pela obra de Deus na vida do ser humano e pelo poder então do Espírito Santo. Lembre-se disso. Por isso que Deus diz: derramarei o meu Espírito. Porque sem derramar o Espírito não haverá renovo para a terra sedenta. Esse renovo é singular, porque ele, além de ser uma ação então exclusiva de Deus movendo as pessoas, isto é potencializado pelo agir do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo com pecadores. Esta dádiva sobrenatural, Deus vem andar conosco. O Espírito Santo nos chama. Jesus diz no Evangelho de João, naquela noite, na sua última noite, na sua longa conversa com os seus discípulos, ele diz: eu enviarei outro Consolador, não vou estar mais com vocês, enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, diz ele lá, e ele haverá de trazer convicção ao coração humano. E é isso que o Espírito Santo faz na graça de Deus. Então, uma dádiva sobrenatural, meu irmão, que vem sobre nós. E por isso que o renovo é singular, porque através desta dádiva. E aí a consequência é uma transformação inédita. A transformação é tremenda. A sequidão espiritual descrita como uma terra sedenta. Não sei se você já viu um terreno, uma região onde a chuva não cai por muito tempo e a terra começa inclusive a rachar. Eu tive a oportunidade de ver isso, certamente muitos já viram. Que coisa desesperançosa. Parece que a terra está gritando em agonia. Assim está o coração humano, como estava lá nos dias do exílio, está o coração humano nos nossos dias. É uma terra sedenta e fica então tentando se saciar naquilo que não pode saciar. Fica parecido com um náufrago que está sobrevivendo no meio de um oceano, num pequenino bote, e passam-se dias, não há chuva e a água acaba, e ele então começa a sofrer de uma sede tremenda, ao mesmo tempo que está cercado de um volume enorme de águas. Qual é a grande tentação quando aquela sede é insuportável? É beber da água do mar. E fatal será esse momento, porque aquela água carregada de sal haverá apenas de agravar mais a sua sede ainda. Assim está o drama do ser humano nos nossos dias. Por isso que há expoência, por exemplo, na busca das drogas, na busca do suicídio e todo tipo de drama por aí. Lugares para terapias de todos os tipos proliferam. A terra está sedenta, o coração humano está sedento, sequidão espiritual. Hoje o ser humano então em pecado e fracassado diante de Deus, alienado de Deus, está perturbado, está vazio, não há significado, não há paz. Mais educação, um tempo sentado em banco de escola não vai resolver. Mais anos de escola, todos chegarem à faculdade, não vai resolver. A sequidão, as misérias que eu cito aqui, atinge todos os níveis de conhecimento cultural, educacional.
mais recursos financeiros não vai resolver. Se o governo puder prover tudo para todo mundo, aí vai tudo estar bem. Não é aí o problema, não é aí a solução. O problema é o pecado, a alienação de Deus, um ser humano voltado mais e mais para ídolos, e cada vez então mais seco, e mais perturbado, e mais vazio, e fica à mercê de todo tipo de coisa, e fica bebendo água do mar, cada vez mais seco. Mas a maravilha é que há essa transformação inédita, há um surgir deste renovo que é sobrenatural. Brotarão como relva. Este surgir, quando a água cai na terra seca, a terra que parecia morta, de alguma forma aqui e ali começa a brotar. De onde veio isto? De onde veio isto? Estava tudo morto. Essa experiência deste surgir sobrenatural, vou fazer brotar como relva nova. O que é que a palavra está falando? Nós entendemos quando nós olhamos lá Jesus Cristo falando com Nicodemos, esse surgir sobrenatural, esse brotar como relva nova, o novo nascimento, o nascer de novo. Nicodemos ouve de Jesus: é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Lembra-se, Israel herou o reino, vai para o exílio, volta, mas não há mais monarquia, não é mais reino, até que venha o Rei dos Reis, Jesus Cristo, para então ser o Rei de Israel e de todo aquele que o receber. Para estar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, é preciso um novo nascimento, nascer de novo. No reino de Deus você não pode ser naturalizado. Para ser cidadão do reino você tem que nascer no reino. É preciso um novo nascimento. E aí então Nicodemos levanta a pergunta: como posso eu, sendo velho, nascer de novo, entrar de novo no ventre da minha mãe? Não é que ele era tão ignorante assim, mas Jesus, sendo um rabino, e ele também, eles conversavam muito em figuras de linguagem, mas a colocação dele é uma colocação verdadeira. Como posso eu, já no correr da minha vida, tendo percorrido todos os caminhos que eu já percorri, como que eu posso experimentar ser um novo ser e uma nova vida, já enraizado em tudo que eu sou, já sedimentado na minha posição social, meu reconhecimento social e religioso? Como é que eu vou nascer de novo, começar tudo de novo do zero, ser então algo novo nas mãos de Deus? Jesus diz que é preciso nascer, Nicodemos, não de você mesmo, mas nascer do Espírito e da água. É uma transformação inédita, porque é a ação de Deus aplicando a nós o perdão e a graça dele em Cristo, que Cristo que morre a nossa morte, e quando caímos em arrependimento e reconhecemos que ele morreu a nossa morte, é o meu pecado que estava sobre ele, morremos pela fé com ele, para nascermos de novo no Cristo ressurreto, nascer no reino de Deus para todo sempre. É o surgir sobrenatural deste brotar, deste renovar. Brotarão como relva nova. Não uma reciclagem, não uma reciclagem, não uma terapiazinha, dar uma garibada, mas uma revolução. Porém um novo coração neles, um novo nascimento. Relva nova é algo novo que só Deus pode fazer. Deixe-me dizer da minha convicção para você. Neste mundo hoje, meu irmão, minha irmã, coisa nova, de verdade, acontece somente na graça de Deus, e a graça então de Deus conhecida na igreja dele. Nesse mundão aí onde você vê uma porção de coisas novas a todos os momentos, deixe-me dizer que é o mesmo produto em pacotes e embrulhos diferentes. Novidade de verdade somente na igreja de Jesus Cristo. Você quer dizer então que todo mundo que está ali, mas eu conheço alguém? Claro,
Há muitos que se achegam à igreja empurrados, com falta de vontade, não tem nada a ver, está querendo quebrar o galho com alguma coisa. Mas aqueles que verdadeiramente são partes do povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que nasceram de novo, aí você vai encontrar novidade que você não encontra em nenhum outro lugar. E os melhores recursos humanos não podem produzir isto. É novidade que é novidade de verdade. Somente na igreja de Jesus Cristo. Cada show tenta ser mais espetacular e parece que é algo novo, incrementa luz, incrementa som, incrementam as ginásticas, mas é o mesmo vazio e sequidão. É na quietude e na simplicidade da igreja, do Evangelho de Jesus Cristo, que algo novo está acontecendo. Não será nas ciências humanas, mas no Evangelho de Jesus Cristo. Quando finalmente eu aprendo a entregar todos os meus ídolos de controle da vida, de desejos, e render tudo ao pé da cruz, e dizer: Senhor, a minha vida é tua, e no meio deste mundo conturbado, confio no Senhor, vou andar com o Senhor. Este render-se, somente aí há um novo momento. Deixo o meu orgulho, deixo as minhas explicações, racionalizações, justificações, e finalmente, como um falido, como uma terra sedenta, eu caio diante da tua graça. Essa transformação inédita. Mas veja que é algo maravilhoso, porque o texto fala de uma expansão garantida. A prole e descendentes brotarão. Ele fala de uma expansão. Isso que Deus vai fazer não é algo que vai se resumir ali apenas Israel, mas algo que vai se cumprir em Cristo e na igreja. O capítulo 66 de Isaías, no final, especialmente fala muito sobre isto. Um novo tempo, muito além daquilo que Deus faria em Israel. Israel voltaria para que a história da salvação continuasse, o plano de Deus, não mais com a monarquia. Os reis fracassaram, o povo também, mas até que chegasse o rei dos reis, o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo. E então o reino de Deus, agora não mais geográfico e político, mas espiritual, na reconciliação com Deus em Cristo, haveria de vir, e então seria espalhado. É uma obra aqui apresentada que haveria de ir além de Israel ali. Diz o texto aqui: outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Porque outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. O nome de Jacó, então, é Israel. O patriarca Jacó é o nome aplicado do patriarca Jacó para identificar o povo. Outro chamará, outro estranho, outro que não pertence. E diz mais, diz que um outro tomará para si o nome Israel. Então veja a indicação de que é uma obra que extrapola a etnia dos judeus. É uma obra que vai além, um novo dia, quando então todos os povos haveriam de buscar. Sim, há uma reconstrução de Israel para que haja o recomeço da história da salvação que Deus havia prometido, mas é algo que envolve aqueles que são convertidos em Cristo, envolve a igreja. É uma conversão radical, o novo nascimento, esse renovar é uma conversão radical, esse renovo singular, esta água em terra seca fazendo brotar relva nova, envolve uma conversão, uma mudança radical na vida, no coração humano, como diz o profeta Ezequiel, um coração novo. Diz o texto mais, um dirá: pertenço ao Senhor. Um dia, quando o coração humano realmente pertence ao Senhor, ao reino de Deus, o domínio, o reinado de Deus chegar ao coração humano pela ação do Espírito Santo, e poder dizer: eu pertenço ao Senhor, não mais aos ídolos do mundo, não mais ídolos do meu coração, mas eu pertenço ao Senhor. E chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Diz mais que outro escreverá na mão do Senhor. Do Senhor. Uma marca, está marcado, eu sou do Senhor, é um selo.
e tomará para si o nome de Israel o outro. Então, esta conversão radical, quando passa a pertencer ao Senhor e não mais aos reinos e ídolos deste mundo e a sequidão que aí domina. Mas note bem, meu irmão, minha irmã, a verdade das Escrituras ignorada por tantos dos nossos dias. Nós temos aqui essas confissões maravilhosas: dirá, pertence ao Senhor. Este que representa esta conversão radical. Dirá, pertence ao Senhor. E temos esta outra confissão maravilhosa também: escreverá na sua mão do Senhor. Mas note o que se segue as duas afirmativas. Dirá, pertence ao Senhor, e aí o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. É Jacó aqui, não o patriarca somente, mas todo o povo de Deus. Você nota que quando a confissão pertence ao Senhor, também há a identificação, o incluir-se no povo de Deus. Veja na segunda parte, no verso 5 ainda: escreverá na mão do Senhor, tomará para si o nome de Israel. Há um entendimento do individualismo na fé cristã. E nos nossos dias não há o menor entendimento da doutrina da igreja, o povo de Deus. O povo de Deus existiu no Velho Testamento, existe no Novo Testamento. E ser do Senhor sempre foi fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja. Renovo singular é algo que acontece no meu coração. E um dos frutos é eu realmente me integrar à comunhão da igreja de Jesus Cristo. E aqui, então, cultivar esse renovo em minha vida, e eu junto com os outros cultivando o renovo na vida de todos, e aqueles que se achegam no nosso meio haverão de ouvir e poder experimentar o mesmo renovo. Eu vou ser um que confessa o Senhor na minha individualidade, na minha privacidade somente, na minha alienação de qualquer coisa chamada igreja, ou numa forma de levar a igreja como se fosse um supermercado, um shopping center, vou de igreja em igreja, sem nenhum entendimento do que é viver e ser o povo de Deus, comprometido, marcante. A conversão radical, o renovo singular. Fique com o renovo singular, meu irmão. É um ato exclusivo de Deus, não é humano, e isto é possível através da dádiva sobrenatural do Espírito Santo, e somente isso então traz esse renovo, com essa transformação inédita. Eu sou do Senhor agora, não mais, fui crucificado com Cristo, e agora Cristo vive em mim, sou dele para todo sempre. Qual o impacto do renovo? Primeiro, o arrependimento, cair em si, saber que estou seco, porque vivo longe de Deus, e por isso sou visto como culpado, rebelde, alheio a Deus. Preciso de arrependimento, é o primeiro impacto. E isto me leva então a receber de Deus em Cristo o perdão, que eu não mereço, não posso conquistar, aplicado pelo Espírito Santo ao meu coração, trazendo reconciliação, uma nova vida, uma vida com Deus, reconciliação com Deus. E aí então libertação das angústias, das incertezas, para sempre me abrigar no Senhor. E aí então paz com Deus, por isso paz no meu coração. Sei que tudo está em ordem com o Senhor, porque eu sou dele, nasci de novo pela ação da sua graça. Em Cristo Jesus, ministrado a mim no Espírito Santo, me dá um novo coração, um coração que é dele. Eu digo, pertenço ao Senhor, tenho paz com Deus, por isso paz no meu coração. Então, esperança, tenho esperança, sei que a minha vida está nas mãos de Deus eternamente. No meio de todas as situações deste mundo, eu olho para o Senhor sempre e para o chamado eterno dele. E por isso o meu caminhar neste mundo ganha um propósito. Eu sei porque eu estou aqui.
E eu sei o que deve preencher a minha vida como propósito acima de todas as coisas. Servir o meu Deus, andar com o meu Deus, desfrutar do meu Deus em tudo aquilo que eu fizer e ser que Ele possibilitar a mim. Não são as coisas, não o que eu faço, o que eu tenho, mas é Deus como meu propósito em tudo isto. E então o privilégio de ser incluído como parte integrante do povo de Deus, a igreja. Poder tomar o nome Jacó, poder tomar o nome Israel na minha vida, pertence ao povo de Deus. Renovo singular, renovo que precisamos até que encontremos isto no Senhor. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Nós lemos sobre o dia de Pentecostes. Acontece o fenômeno da igreja de Jesus Cristo falar à multidão de estrangeiros em Jerusalém. Todos ali, cada um conhecia a sua própria língua apenas, da sua etnia, de tantas partes do mundo. E ali em Pentecostes, Deus dá a nós um vislumbre do que é aquilo que Ele haveria de fazer nessa promessa. Ouve na sua própria língua, isto é, esta verdade é para todos os povos. Maravilhosa verdade, porque isto então é para nós aqui, é para você aqui nesta manhã. Não importa o tempo que passou, não importa a distância geográfica, porque é a ação do Espírito Santo, renovando este, renovando aquele e aquela, e onde Ele toca, há esse renovo que nada pode produzir. E finalmente, paz com Deus para todos sempre. A graça de Cristo lhe renova plenamente através do mover do Espírito Santo. Que assim seja na vida de cada um aqui. Vamos orar.